Então, pessoal, nesta videoaula de hoje, iremos fazer uma videoaula com slide. Iremos falar um pouquinho sobre o mito, o gênero textual mito. O que é um mito? Em questões literárias, um mito é uma narrativa de teor fantástico e simbólico, geralmente povoada por seres sobrenaturais que buscam explicar algo. Mitos são histórias fantásticas, deuses, monstros, figuras sobrenaturais. E a linguagem comum ao mito é a linguagem figurada, ou seja, dos símbolos, das metáforas, da comparação. Então, o mito ele não tem nenhum compromisso com a realidade. Quem lê o mito já lê com esse olhar. Não é um texto que tem compromisso com a verdade, com a realidade. Não tem que ser do jeito que ele está falando. Como o nome já diz, é um mito, também de tradição oral. Os mitos têm sido usados para explicar certos fenômenos ligados, por exemplo, à origem da vida, à origem do universo e outros fenômenos. É muito importante ter em mente que o mito é uma narrativa fantasiosa sem nenhuma ligação com a realidade. O mito, como todo texto narrativo, ele apresenta os elementos da narrativa: espaço, enredo, tempo, personagens e narrador, que geralmente é em terceira pessoa. Por quê? Porque um mito não é a pessoa que viveu que conta, por isso não é em primeira pessoa, mas sim em terceira pessoa, porque alguém conta aquilo que ouviu, assim como a lenda é uma tradição oral que vai passando, vai passando de gerações em gerações. A linguagem do mito é muito simbólica. Eu utilizo símbolos, por exemplo, uma planta, um ser, uma divindade que represente algo. São seres, as personagens geralmente são seres sobrenaturais, seres que não existem na realidade, vamos dizer, não são da nossa natureza, concretos, palpáveis, e elementos da ficção, não tem traços de realidade. Trata de fenômenos naturais e sobrenaturais, buscando explicá-los. São histórias fantásticas e trabalha com a tradição oral. Nos dias de hoje, a palavra mito assumiu um significado um pouco diferente, ligeiramente diferente. Hoje nós temos dois significados para mito. Um deles é chamar alguém que se destaca como um mito, né? O que é às vezes um pouco perigoso, porque mito, na verdade, são mentiras, né? Tanto é que quando você faz pesquisa, às vezes você lê uma notícia, chamadas, fakes, às vezes alguns classificam como mito, que ele quer dizer o quê? Não é verdade, é uma mentira. Então, tomemos cuidado com o uso da palavra mito no contexto atual, porque mito, além de um gênero textual, é uma palavra que significa mentira, é algo criado, é algo da invenção humana que não existe de fato. O conjunto de mitos formam a mitologia, e as mitologias mais conhecidas no mundo é a mitologia greco, ou da Grécia, e romana, de Roma, né? Os deuses gregos, os deuses romanos que compunham a mitologia, conhecidas e estudadas até o dia de hoje. Nós temos exemplos de mito, como a Caixa de Pandora, conta a história de a vingança de Zeus, um deus, um mito grego, que resolveu se vingar de Prometeu porque ele revelou o segredo do fogo para os humanos. Então deu essa caixa com todas as doenças e males. E aí Pandora acaba abrindo essa caixa e libertando todos os males, trazendo as doenças, os problemas para a humanidade. A lenda de Ícaro, que colou penas de pássaro com cera no corpo para fugir de um labirinto, junto com o pai, e por voar alto demais a cera derreteu e acabou caindo e morrendo no mar. A criação da noite é um mito em que o sol sempre fazia o percurso de ida e volta, e é um mito indígena e que acaba também aparecendo à noite porque o homem toca no sol e quebra o sol. O mito do arroz é um mito javanês que explica a origem do arroz, embora muitos acreditem que o arroz tem origem chinesa, então naquela região ali da Ásia. O mito explica a origem do arroz
e outros mitos, inclusive brasileiros. Você sabe responder. As personagens dos mitos são principalmente seres reais, seres sobrenaturais ou seres históricos. Reais e históricos, a mesma coisa. Então, são seres sobrenaturais, ou seja, que não está na nossa natureza, que não é do nosso nível, vamos dizer assim. Tipo textual comum ao mito: narração, dissertação e junção. Todo mito é uma narração, porque ele conta uma história, né? Não é opinião, dissertação e nem junção, instrução. Pode aparecer descrição, mas predomina a narração. 3. Principal forma de divulgação do mito, ou seja, como o mito chega até as pessoas, da forma escrita, ilustrada ou oralidade. A principal forma é a oralidade. Então é isso, pessoal. Esse é um resumo da aula sobre o gênero mito e até a próxima, se Deus quiser.